Olá, hoje iremos falar sobre doenças infecto-contagiosas, especificamente sobre o fungo Candida auris. O meu nome é Jennifer, esse é um trabalho da disciplina de Microbiologia Aplicada, sob coordenação do professor Fábio Pio Dornas. Candida auris é um fungo patogênico emergente que causa infecções graves em pacientes hospitalizados, especialmente aqueles com sistemas imunológicos comprometidos. Identificado pela primeira vez em 2009, tem se destacado por sua alta resistência a múltiplos antifúngicos, tornando o tratamento desafiador. A espécie é conhecida por sua capacidade de formar biofilmes em superfícies hospitalares, contribuindo para surtos e dificuldades de controle. A disseminação rápida e a resistência aos medicamentos fazem desse fungo uma preocupação crescente para a saúde pública global. Então, por ser um fungo capaz de se anexar a superfícies de utensílios que profissionais da saúde usam, é um fungo que geralmente está muito presente em ambientes hospitalares. Como os pacientes, que estão nesses ambientes já estão com o sistema imunológico muito comprometido, isso deixa ele muito mais vulnerável à infecção pela Candida auris. E também, como é um fungo que não responde, aos tratamentos convencionais, aos antifúngicos disponíveis no mercado, isso dificulta muito o tratamento. Então, é muito desafiador, porque é uma infecção que está muito presente em hospitais e é uma infecção de difícil tratamento. E isso deixa o quadro clínico muito mais desafiador para os profissionais de saúde lidarem. Falando um pouco sobre a epidemiologia, nós vemos aqui novos casos que foram reportados de Candida auris entre os anos de 2009 a 2019. No Brasil, nós vemos que foi reportado de 1 a 10 novos casos, e isso caracteriza-se uma baixa incidência. Então, a gente vê que no Brasil tem uma baixa incidência dessa doença. Bom, a Candida auris ela pode ser visualizada em lâminas de microscopia como leveduras com formas variadas, incluindo células arredondadas e alongadas. A coloração de Gram pode mostrar a presença de pseudohifas e células em brotação. Então, geralmente, quando a gente for fazer o isolamento e a cultura desse tipo de fungo, a morfologia que ele vai apresentar é a morfologia de uma colônia de leveduras. Então, vai ser uma colônia mais branca, uma colônia pastosa, com um aspecto cremoso, que são colônias típicas de leveduras. Também, através da coloração de Gram, a gente pode também visualizar a presença de pseudohifas, certo? Que também são estruturas morfológicas características de levedura. Falando um pouco sobre o quadro clínico, a infecção ela é mais comum em pacientes que ficam longos períodos internados e possuem sistema imune comprometido. O início da infecção pode estar relacionado à infecção urinária. Porém, esse fungo pode acometer tanto o sistema urinário quanto o sistema respiratório através do pulmão. Os principais sintomas são febre alta, tontura, fadiga, aumento da frequência cardíaca, vômitos e calafrios. Então, esse fungo ele vai acometer aquele paciente que está com o sistema imune comprometido, geralmente, na maioria dos casos, pacientes que já estão em ambientes hospitalares, que já estão com esse sistema imune comprometido e já estão em contato, às vezes, com utensílios que estão contaminados. Às vezes, geralmente, por profissionais de saúde que já estão em um ambiente ali cheio de contaminações e podem, querendo ou não, levar a contaminação de um paciente para outro. O diagnóstico da infecção por Candida auris é um diagnóstico difícil, já que os métodos de identificação disponíveis são poucos específicos para a identificação dessa espécie. Geralmente, os métodos mais tradicionais, eles conseguem identificar apenas o gênero Candida, mas eles não são capazes de identificar a espécie auris. E isso é muito importante, para o tratamento e para o manejo do quadro clínico do paciente. Alguns testes que podem ser utilizados são teste de Malthof-MS, isolamento e cultura e sequenciamento genético. Falando um pouco sobre os nossos testes para o diagnóstico, a gente tem um primeiro teste que é o de Malthof-MS. Nesse teste, a gente vai utilizar um espectrômetro de massas. Então, a gente tem a nossa matriz, que a gente vai ter o nosso analito ali. O analito vai ser o que a gente está querendo analisar, que vai ser a amostra do paciente. Então, a gente precisa de uma amostra desse paciente. E o que a gente quer com esse teste? A gente quer ver qual micro-organismo está ali presente nessa amostra desse paciente para ver qual infecção esse paciente tem. Então, a gente tem essa matriz com o analito, com essa amostra, e dentro do equipamento vai ter a incidência de um laser
de nitrogênio sobre essa amostra. Então, esse laser, né, ele vai nessa amostra, né, nessa matriz, e vai causar ionização de algumas moléculas, certo? De algumas moléculas da amostra. Essas moléculas, né, esses íons, elas vão sofrer uma aceleração pelo campo eletrostático e vão ir para o nosso tubo de voo. Dentro desse tubo de voo, a gente vai ter uma separação dessas moléculas de acordo com a sua carga, né, com o seu tamanho. Então, aquelas moléculas que possuem um tamanho menor, aqueles íons que possuem um tamanho menor, que possuem uma menor razão massa-carga, eles vão sair primeiro, porque eles são menores. Então, eles vão ser detectados primeiro, vão chegar primeiro no nosso detector. Esse detector, ele vai pegar toda essa informação e vai transformá-la em um gráfico que a gente chama de espectro. Então, esse gráfico, a gente consegue colocar ele, né, em um banco de dados, né, comparar ele através de softwares com o banco de dados que a gente já tem previamente. Esse banco de dados vai pegar esse gráfico, esse espectro, e vai comparar ele com diversos espectros de diversos micro-organismos que a gente já conhece, que a gente já tem, e vai ver exatamente com qual micro-organismo esse espectro bate 100%. Então, é como se isso fosse o próprio DNA daquele micro-organismo, né? Como se fosse a identidade daquele micro-organismo. E assim a gente consegue saber por qual micro-organismo aquele paciente foi afetado. O teste de Malthof-MS tem algumas vantagens, como, por exemplo, ser um teste muito sensível, você precisa de pouca amostra para realizá-lo. É um teste muito confiável e é um teste muito rápido, o que é muito importante na área da microbiologia e muito difícil também de se encontrar. Mas ele tem algumas desvantagens, como, por exemplo, ser um teste que requer equipamentos caros, né, e requer também uma mão de obra mais especializada. O isolamento e cultura é a técnica de diagnóstico mais utilizada na microbiologia. A gente vai ter a amostra do paciente, a gente vai coletar a amostra desse paciente e a gente vai fazer a inoculação dessa amostra em um meio de cultura. Esse meio de cultura, ele pode estar na forma sólida, né, em uma placa de Petri, ou então pode ser um meio líquido também, geralmente feito em tubos de ensaio, né, ou até mesmo em Erlenmeyers. Então a gente vai pegar a amostra desse paciente, a gente vai inocular ela com a ajuda de um suave esterilizado, tudo isso em um ambiente esterilizado, porque senão a gente pode acabar contaminando essa nossa placa e aí vai crescer outros tipos de micro-organismos que a gente não quer. Então, a gente vai fazer a inoculação da amostra desse paciente, a gente vai deixar, né, isso incubado em uma estufa, em uma determinada temperatura, por determinado tempo, né, de acordo com o fungo, de acordo com o micro-organismo que a gente quer identificar. No caso aqui é a Candida auris. Geralmente é uma técnica que vai requerer muito mais tempo, né, para esse micro-organismo crescer e se desenvolver, e isso é uma desvantagem dessa técnica. Além disso também, com essa técnica a gente não consegue identificar a espécie do fungo. Geralmente a gente identifica somente o gênero, o que é ruim, né, para o diagnóstico e também para o tratamento. Então, assim que acaba esse tempo de incubamento, a gente pode retirar essa placa de Petri, né, esse meio de cultura ali dentro da estufa e a gente pode observar características, né, do que cresceu ali naquela amostra. Então, se houver a presença do fungo Candida auris, a gente vai observar geralmente a presença do crescimento de colônias que são leveduras, né? Então, colônias brancas, pastosas, cremosas, mas a gente não consegue identificar a espécie desse fungo. E isso é uma desvantagem muito grande, né, para o tratamento e também para o diagnóstico. Então, é um teste que demora, não é um teste rápido, mas é um teste bem mais econômico e geralmente é o mais utilizado em laboratórios de microbiologia. O sequenciamento genético vai ser literalmente a leitura do DNA. Então, a gente vai ter a amostra e a gente vai ter o auxílio de softwares, de computadores, em que a gente vai submeter essa amostra para análise. E aí, a gente submete essa amostra a equipamentos específicos e os computadores eles vão interpretando os resultados que a gente obtém dessa análise. Como que eles vão interpretar isso? Eles interpretam isso fazendo a montagem desse DNA a partir das bases nitrogenadas que são encontradas ali. Então, eles vão descrever todas as bases nitrogenadas que foram encontradas naquela amostra, naquele material genético, e isso vai permitir que a gente pegue essa sequência de bases e que a gente compare ela com um banco de dados já existente
para ver qual micro-organismo está presente ali. Então, quando a gente faz essa comparação nesse banco de dados, existem bancos de dados específicos para isso, a gente consegue identificar o micro-organismo que está presente ali, o micro-organismo que é responsável pela infecção. É um diagnóstico muito rápido, muito preciso, sensível, uma técnica muito eficiente, porém é também uma técnica mais cara. O tratamento. Por se tratar de um fungo resistente, o tratamento é difícil, devendo ser de acordo com a avaliação médica, em que será avaliada a gravidade da infecção e o comprometimento do sistema imune do paciente. É importante que o tratamento ele seja iniciado o quanto antes para evitar uma infecção sistêmica, que pode virar óbito. Então, por ser um fungo que é muito resistente aos antifúngicos que já existem no mercado, é um tratamento difícil, mas que deve ser iniciado o quanto antes, né, para você evitar uma infecção mais generalizada, uma infecção sistêmica. Os principais tratamentos para Candida auris podem ser equinocandinas, que é um tratamento de primeira linha, de primeira escolha, ou as anfotericinas, que é um tratamento de segunda linha e de segunda escolha. A prevenção, ela vai ser feita principalmente pela higienização, tanto a higienização das mãos, quanto a higienização dos utensílios utilizados por esses profissionais de saúde que vão estar em contato com os pacientes. Esses profissionais, eles podem muitas vezes ser responsáveis por carregar essa contaminação cruzada de paciente para paciente. E isso é uma coisa muito importante que deve ser observada. Cabe também ao hospital realizar educação em saúde com esses profissionais, né, para ajudar eles na orientação aos pacientes, né, e também para orientá-los a recomendações que sejam melhores para a prevenção dessas infecções e dessas doenças infecto-contagiosas. Bom, então falando um pouco sobre o papel do farmacêutico no controle de doenças infecto-contagiosas, né? A gente sabe que o farmacêutico é muito importante nesse controle, porque ele pode auxiliar dando orientação, fazendo educação em saúde com esses pacientes, fazendo um acompanhamento terapêutico desses pacientes, que é muito importante. Então, verificar se esse paciente está fazendo uso do medicamento correto, na dose correta, na posologia correta, verificar se esse paciente está tendo adesão a esse tratamento, né? Porque muitas das vezes o tratamento ele tá ok, mas se o paciente não aderir a esse tratamento, não vai surtir efeito. Pode auxiliar também na prevenção e no controle dessas infecções. Não é o caso da Candida auris, né? Mas em muitas outras doenças infecto-contagiosas, pode auxiliar com vacinas na prevenção, né, dessas doenças, o que é muito importante. E também pode auxiliar no controle dessas infecções, né? Através de educação em saúde mesmo. Pode também ser muito importante no diagnóstico e no tratamento, que é uma peça fundamental. O farmacêutico no diagnóstico, né, e no tratamento de doenças, ele é essencial. Ele é responsável, né, pela maioria dos diagnósticos e ele é responsável por fazer a farmacoterapia, né, do tratamento de diversos pacientes, auxiliar nessa farmacoterapia, fazer o acompanhamento desse paciente e também, claro, no trabalho em equipe multidisciplinar, aprendendo com outros profissionais e também auxiliando, né, no que a nossa formação acadêmica nos permite auxiliar esses outros profissionais e fazendo a nossa parte. Então, essas foram as referências bibliográficas utilizadas e esse foi o nosso papo sobre doenças infecto-contagiosas, especificamente a Candida auris. Obrigada pela atenção.